Capítulo 9. Um caçador com talento divino. Parte 3. Saidin rolou os olhos para todos os cantos, tentando entender todas as palavras que estavam aparecendo nas várias janelas de mensagens. Com um olhar superficial, tudo parecia muito bom. No entanto, o que estava acontecendo no momento era realmente ruim. Agora, ele não conseguia deixar sequer escapar uma manifestação de felicidade devido à evolução inesperada. Não é uma habilidade completamente ruim. O fato de que a forma de orc evoluiu para a forma de orc guerreiro era realmente ótimo. Mas sua atenção estava atualmente na nova habilidade. Guerreiro da Reviravolta. Essa era realmente uma habilidade maravilhosa, já que ele poderia usá-la mesmo enquanto em forma humana. E assim como o nome sugeria, a habilidade poderia contornar o resultado de qualquer situação. Em outras palavras, serviria perfeitamente em uma situação como a atual. Agora, o que devo fazer com essa garota? Realmente. Ele direcionou um olhar complicado para Yu Sai-Yung. Mesmo enquanto enfrentava o troll cheia de confiança, ela provavelmente sabia melhor do que ninguém que isso era em vão. Realmente. Qualquer um que não fosse cego poderia ver que o troll estava no estado faminto, com baba escorrendo pelos lábios e pingando no chão. Além disso, a julgar pela aura tirânica emanando, o monstro provavelmente era uma ameaça que estava atualmente no nível baixo intermediário. Normalmente, um cavaleiro de nível baixo devia ser capaz de lidar sozinho com um monstro de nível baixo, para receber a classificação de cavaleira de nível baixo enquanto tão jovem. Seus talentos provavelmente eram motivo de orgulho. Mas, infelizmente, lutar contra um monstro de nível baixo intermediário ainda era demais. Saidin soltou um longo suspiro. A julgar pela velocidade daquele cara, ele levaria pelo menos 1 minuto para que chegasse até a base da Ordem de Cavaleiros mais próxima. Mas e quanto ao tempo necessário para que a ajuda dos cavaleiros de maior classificação chegasse? O momento não deixava o luxo de pensar com calma. A espada infundida com mana de Yu Sai-Yung colidiu com o punho do troll e ondas de choque explosivas surgiram como um resultado, junto com um rugido que sacudiu violentamente todo o local. Ela de alguma forma conseguiu não ser derrubada com um único soco, direto em seus dentes. Mas esse era o limite. O rosto da garota estava repleto de desespero, bem diferente do de 5 minutos atrás, enquanto ainda estava completamente relaxado e arrogante. Mas os trolls não conheciam algo como misericórdia. Os enormes punhos do monstro criavam uma sombra escura enquanto se precipitavam sobre a cabeça da cavaleira, como se fosse uma poderosa chuva. Saidin rangeu os dentes. O medo permanecia. Não importava o quanto suas emoções à flor da pele o incitassem a encarar o desgraçado. Ele se perguntou se era assim que os bombeiros se sentem quando estão para entrar em um turbilhão de chamas infernais. Tekan. Enquanto hesitava, o corpo de Yu Sai-Yung foi acertado pelo punho do troll e voou para longe, como uma bola de beisebol. Sua espada se desintegrou, transformando-se em pó. Sua armadura de batalha ficou parecida com algo tipo um sobretudo feio e destroçado, perdendo toda sua eficácia. Cum. O troll fez uma enorme algazarra enquanto avançava. Quando chegou perto de Yu Sai-Yung, que estava abatida, o maldito ergueu a mão enorme. Mas enquanto olhava silenciosamente e fracamente,
Yu Sai-Yung não conseguia sequer fechar os olhos. Ela simplesmente não podia acreditar no que estava acontecendo. Essa situação insana. Essa dor ilimitada que nem sequer permitia dizer o quanto doía. Tudo parecia ser apenas um pesadelo. Seu único desejo era fugir. Simplesmente acordar desse sonho imediatamente. A enorme mão do Troll começou a descer lentamente. Era um truque da mente dela, fazendo com que o tempo passasse mais devagar. Todos os pensamentos escaparam de sua cabeça, deixando sua mente completamente em branco. Foi neste exato momento. Um homem parecia ter surgido como um furacão, chutando e bloqueando o punho do Troll. Apenas com seu corpo. Nada além de seus braços e pernas. E por mais estranho que seja, nenhuma mana parecia estar sendo usada. O cara tinha parado os avanços do Troll com força pura. Nada mais. Suas roupas foram destruídas devido ao fato de o Troll ter criado uma enorme pressão, fazendo até mesmo o solo ceder. Mas sua postura não vacilou em nada. Ele estava realmente encarando o monstro de frente. Yu Sai-Yung observou esse espetáculo inacreditável sem poder dizer nenhuma palavra. Era uma cena impossível que fugia do senso comum. Como tudo parecia mais com um sonho. Ela acabou convencida de que era realmente a realidade e que, de fato, essas coisas estavam acontecendo diante de seus olhos. Vá! O sujeito gritou rapidamente para Yu Sai-Yung, que estava estupefata. Mas talvez, devido ao impacto anterior, ela estava sofrendo com vertigens e não pudesse escutar bem. Apenas depois de balançar a cabeça várias vezes que a cavaleira conseguiu entender o que estava sendo gritado. Saia daqui! Sua maldita idiota! Agora mesmo! Sai-Jin queria morrer. O peso do punho do Troll era um resultado simples. Completamente insano. Seus ossos pareciam estar se pulverizando. Era o indicado pela dor cruel. Mas não existia nenhuma outra escolha. Se não suportar. Ele tinha que, de alguma forma, conseguir tempo para que a garota, que ainda parecia fora de si, que estava apenas lá, assistindo tudo, pudesse fugir. Talvez os insultos estivessem sendo usados para acordá-la. Ela finalmente parecia ter entendido a gravidade da situação e começou a arrastar sua perna quebrada. De alguma forma, conseguindo criar alguma distância. Quando a garota estava bem fora de perigo, Sai-Jin rolou rapidamente para fora do caminho do Troll, com uma explosão de chacoalhar a terra. Uma cratera foi esculpida na forma do punho do monstro, exatamente no lugar onde Sai-Jin estava anteriormente. Aparentemente irritado com a aparição súbita e indesejada de um obstáculo, o Troll bufou de raiva e olhou na direção de Sai-Jin. E, ao mesmo tempo, a força abandonou o corpo de Sai-Jin. De fato, 1 minuto era um período de tempo muito curto. No entanto, incrivelmente, ele não sentiu nenhuma dor, mesmo depois de a habilidade ser interrompida. Provavelmente, os ossos de ambos seus braços, assim como as terminações nervosas, ficaram gravemente danificados. Ele não podia sentir os braços, como se não estivessem lá. Senhorita Yu. Esse filho da puta. Hey. Pare aí. Mas, como se fossem dádivas celestiais. Uma voz estrondosa, poderosa e máscula ressoou de não muito longe. Quando o Troll escutou aquele rugido dominante como de um leão,
Ele mostrou sinais de pânico e rapidamente virou a cabeça. Sua criatura suja. Um careca surgiu de forma explosiva, como uma bala em meio à grama alta, cortando o ar com sua espada poderosa, com um brilho metálico. Então, avançando em direção ao troll, ele atirou uma aura de espada em uma forma crescente, que era forte o suficiente para destruir o céu. A aura supersônica nem sequer deu tempo para que o monstro tentasse fugir, penetrando pelo torso da criatura sem nenhum tipo de desafio e, logo depois, o corpo do troll se partiu ao meio e caiu, como se não tivesse sido nada desde o começo. Sai-Yung, você está bem? O cavaleiro que fez todos os esforços de Sai-Jin parecerem nada, matando o troll com um único ataque, correu rapidamente até Yu Sai-Yung, que estava deitada no chão com as pernas quebradas e o corpo completamente incapacitado. Sai-Yung. Não pode ser! Como seu lindo rosto ficou tão... O homem ficou extremamente confuso e abraçou Sai-Yung gentilmente. Meu corpo não se move. Agora fora de perigo. Sai-Yung tossiu um bocado de sangue. Oh! Meu Deus! Que inferno! Sai-Yung! Sai-Yung! O rosto do homem ficou vermelho e pálido ao mesmo tempo, enquanto ele chorava e agitava. Mas, no momento, os pensamentos dela estavam focados em outra coisa. Então isso só estava incomodando-a. Seu rosto estava inchado. Então era difícil manter os olhos abertos. Mas ela ainda forçou seus cílios a se afastarem, apenas para olhar alguém em específico. Um homem. Suas roupas estavam em fiapos, revelando músculos antes escondidos e fortes, como se fossem os de uma estátua grega. Seus braços estavam moles e sem cor, além de meio roxos. Suas pernas tremiam incontrolavelmente, como se pudesse desmoronar a qualquer momento. O homem que a salvou. Ela nem sabia seu nome, mas parecia que ele tinha mencionado isso antes. Mas isso parecia ter sido esquecido. Ela se sentiu patética ao perceber tal coisa. Nem mesmo disso se lembrava. Foi só então que o homem olhou brevemente para ela, antes de se virar e partir para algum destino desconhecido. E o Sai-Yung queria estender as mãos para o homem, que andava de forma instável. Suas pernas deixavam evidente que ele podia desabar a qualquer instante. Mas o corpo dela não se movia. Ela só queria pedir para que ele esperasse por um segundo. Mas todos seus sentidos pareciam ter esvaído. Então, a única coisa que ela podia fazer no momento era gravar como as costas do homem pareciam, enquanto suas pálpebras se fechavam lentamente, lutando contra o desejo de desistir e cair. Ele continuou forçando o corpo para frente. Seu corpo estava machucado e ensanguentado. Sai-Jin então rapidamente mudou para a forma de lobo quando sentiu que não havia ninguém por perto. Porém, as feridas e a consciência frágil permaneciam iguais. Mas mesmo assim, se forçou a correr, já que sua vida dependia disso. Afinal de contas, perder a consciência na área dos monstros era a mesma coisa que morrer. Sai-Jin correu sem parar, até que finalmente chegou a uma caverna. Voltando para a forma humana, ele rapidamente tomou poções que tinha preparado anteriormente. Seus braços não podiam se mover. Então teve que abrir a tampa da garrafa com a boca. Mas, felizmente, suas feridas se recuperaram quase que de imediato.
Mas sua consciência vacilando era outra questão. Parecia que esse era um efeito do uso da habilidade. Saidin desmaiou e caiu em um sono profundo. No chão mesmo. A maior ordem de cavaleiros da Coreia era, supostamente, a Ordem de Cavaleiros Corvo. Mas se todas as ordens de cavaleiros fossem reunidas separadamente, entre entidades privadas e governamentais, então a história seria um pouco diferente. Naturalmente, a Ordem Corvo permanecia como um exemplo a ser superado pelas ordens de cavaleiros. Mas ao discutir a respeito das privadas, os assuntos se complicavam um pouco. Havia 2 ordens consideradas de primeira, 9 ordens intermediárias e outras 12 ordens menores. Todas essas organizações se ocupavam competindo entre si. Uma dessas 2 melhores era chamada de Ordem de Cavaleiros Alvorada, que por sua vez pertencia a um poderoso conglomerado global, chamado Alvorada. Quando a ordem abriu suas portas, as pessoas menosprezaram-na por ser uma ordem de classificação baixa. A única diferença era que tinham um patrocinador rico como apoio. Como se não fossem nada além de uma distração. Mas graças ao rápido desenvolvimento que surgiu como efeito do investimento enorme, surgiu um consenso popular considerando os modelos de um milagre moderno. Se a questão fosse sobre as principais ordens de cavaleiros, Corvo, Gorio e Alvorada seriam mencionadas. E, claro, o tratamento financeiro da Ordem Alvorada era incomparavelmente melhor do que o de qualquer concorrente. Não foi culpa do tio Yun-ó. Então, por favor, pare de se desculpar. Na verdade, foi tudo minha culpa. Yu Sai-Yung por acaso era neta do presidente da Alvorada, uma das maiores corporações do mundo, bem como a filha do atual mestre da Ordem de Cavaleiros Alvorada. Ela era uma existência incrivelmente gigante. Uma criança que nasceu em um berço de ouro. E também era importante o suficiente para que fizesse um famoso cavaleiro de alto nível, como Park Yun-ó. Se preocupar a esse ponto. Não. Não é assim. Independente de qual for o caso, eu devia estar lá cuidando de você. Não só o seu passado era impressionante, como seu talento era tão incrível que ela recebeu o reconhecimento oficial do governo como uma cavaleira de nível baixo enquanto tinha apenas 17 anos e 45 dias. Isso era apenas um mês a mais do que quando Kim Yu-rin tinha começado, 17 anos e 6 dias assim sendo. Os talentos de Yu Sai-Yung se mostraram ainda mais incríveis e especiais. Chega de autopiedade. Sério. Espero que você tenha descoberto o que pedi. E? Ó? Aquilo? A primeira coisa que Yu Sai-Yung pediu depois de acordar de seu coma de 2 dias foi a identidade de um certo homem. Um sujeito misterioso, do qual Park Yun-ó não conseguia se lembrar, já que ficou focado em salvar Yu Sai-Yung, mas ela insistia que esse cara tinha salvo sua vida. Espere um minuto. Você nem se deu ao trabalho, não é? Os olhos de Yu Sai-Yung eram afiados o suficiente para dar arrepios ao aparentemente hesitante Park Yun-ó. De forma alguma. Honestamente. Até eu pensei que isso era improvável. Pensei seriamente que você estava imaginando coisas. Quero dizer, é simplesmente impossível que um caçador de nível baixo pare um troll sozinho. Mas ele parou de falar por um segundo enquanto revirava os bolsos, antes de pegar uma licença de caçador de cor bronze. Aqui está. De verdade. Até eu fiquei surpreso.
Sabe? Encontrei isso no meio das roupas rasgadas no chão. Como Yu Sai-young não conseguia mover o corpo devido à paralisia. Park Yun-ho teve que colocar a licença bem diante dos olhos dela. Um caçador com talento divino. Kim Sai-jin. Espere um pouco. Caçador com talento divino? Sim. Isso mesmo. Faz um bom tempo desde que vi esse título. Mas caramba! Se você pensar assim, faz muito sentido. Quero dizer, todos os caçadores com esse título maluco eram um pouco anormais. Sabe? Você pode encontrá-lo. Não é? Claro. Já comecei a procurar. É apenas uma questão de tempo para que o encontre. Ah. Bem. Antes disso. Você não. De repente. Park Yun-ho apertou os olhos e encarou Yu Sai-young intensamente. Ao contrário do indicado por sua idade. Suas ações eram bastante maduras. Mas no final, ela ainda era uma criança. Ainda estava em uma idade na qual não seria estranho ficar com a cabeça cheia de fantasias utópicas e ideias inúteis sobre romances. Então, e se, nessa situação perigosa de vida ou morte, ela tivesse desenvolvido algum sentimento pelo homem que a resgatou? Fútil. De forma alguma. Não é assim. Não sou uma criança. É só que... É como vovô sempre disse. Se é um favor, ele deve ser retribuído o quanto antes. E se for um rancor, ele deve ser suportado pelo máximo de tempo possível. Eu gravei esse ensinamento profundamente em meu coração. Só isso. Yu Sai-young mostrou um sorriso cheio de negação. Antes de se lembrar de algo importante. E perguntou enquanto erguia as sobrancelhas. Isso é importante. Mas ainda mais importante. Posso ser completamente curada? Eu por acaso acabei escutando que minha condição é muito séria. Park Yun-ho ficou rígido por um momento. Você ouviu isso? Pensei que estava dormindo. Sim. Vocês estavam parecendo realmente sérios. Há apenas 10 anos. Paralisias como a de Yu Sai-young seriam consideradas como uma condição dolorosa e incurável. Mas esse já não era mais o caso. Com o avanço da alquimia e as pesquisas e desenvolvimentos contínuos, apenas uma poção seria o bastante para curar isso. Mas essa ainda era uma paralisia mais severa do que o normal. Então foi determinado que uma poção poderosa, de grau superior médio, ou ainda melhor, seria necessária para a cura. Não se preocupe com isso. Acabei de receber a notícia de que existe uma casa da alquimia em Gangwon com poções de grau superior intermediário capazes de curar e regenerar. Os efeitos dela sempre são bons. Então o presidente fez um acordo. Nós entregaremos o dinheiro quando tiverem isso em mãos. É assim então. Que alívio! Yu Sai-young balançou a cabeça, sem demonstrar muito interesse. Qual é o nome da poção? É um produto da Costa Leste? Eu ouvi que eles ainda estavam de greve. Mas fizeram isso? Errado. Eles ainda estão com essa coisa de ação industrial. É um produto novo. Digo, uma nova marca. Ouvi dizer que é de um sujeito completamente desconhecido, que surgiu do nada e deixou uma amostra incrível. Coisa assim. As pessoas que trabalham com isso aparentemente criaram um tumulto, dizendo que um novo gênio surgiu. Certo.
Tudo bem. Mas e o nome? Bem. Bom. A coisa é. É um nome indigno de confiança. Park Yun-ho hesitou um pouco antes de dizer o nome em voz alta. Mas sob os olhares impacientes de Yoo Sai-young, ele finalmente cedeu e gaguejou. Eu perguntei várias vezes se isso era sério. Bem. A poção chama a bondade de um Goblin.